Gamificação é nova tendência, a gente cada vez mais aproveita a tecnologia para ter uma vida melhor, para conhecer mais, para nos motivar, quem sabe, a ser melhores, a saber mais, não é verdade, Alessandra? É verdade, tudo para facilitar o nosso dia a dia. Isso. Aqui no Conexão Jovem você vai saber mais sobre tudo isso. Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Jovem, sempre o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo. E claro, você também que está conectado pelo nosso YouTube. O YouTube que sempre apresenta, Janina, para o nosso querido amigo que está aí do outro lado, o primeiro programa da semana vai na sexta-feira e aí o pessoal tem a oportunidade de acompanhar, não só pelo YouTube, mas também pela TV depois. Então, você que está assistindo a gente em primeira mão no canal no YouTube. Janina? Exatamente, já fica o convite para você que gosta da internet, que fica aí ligado com a gente, também pode seguir as nossas redes sociais, no Facebook, aparece agora na sua tela, e também no nosso Insta PG Conexão, aí entra lá, vai ter frases todos os dias, mas também a gente conversa, dá aí umas mostras dos bastidores também do programa e também a gente dá um espaço para você conversar e passar pra gente um feedback, quem sabe, do programa, o que você acha e o que você gostaria da gente falar nos próximos programas. Se você gosta disso, gosta de interagir, então vai lá nas nossas redes sociais. E Janina, hoje nós temos convidados para lá de especiais falando sobre um assunto que faz muita diferença, principalmente nos dias de hoje, né? A gente sabe que a nossa rotina é corrida, muitas vezes enfadonha, mas existem meios para que a gente facilite a nossa caminhada nesse dia a dia corrido. Isso, o conceito de gamificação, na verdade, é um conceito bastante novo, pelo menos o nome, né? Existe já há um tempo, mas o nome é uma coisa nova, até por causa de cada vez mais a tecnologia se desenvolver e ela ser aproveitada, né? Através, nesse caso, de jogos interativos. Mas eu vou deixar que vocês falem pra gente um pouquinho mais sobre isso. Eu vou apresentar primeiro nossos convidados. A Poliana primeiro. Poliana, tudo bem? Tudo bom? Conta um pouquinho pra gente, Poliana, depois a gente apresenta o Ezequiel, mas Poliana, conta um pouquinho pra gente a sua área de pesquisa e o que você pode nos dizer sobre a gamificação. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. A minha área de pesquisa são jogos eletrônicos e gamificação. Então, eu trabalho há 15 anos com isso, desde desenvolvimento de ferramentas para analisar jogos digitais, até prototipação e implementação de jogos para diferentes finalidades, sejam elas educacionais, de saúde. E a questão da gamificação, ela nem é tão recente assim quanto a gente imagina, porque o conceito surgiu em 2008. Há 10 anos atrás. Então, né? O tempo passa muito rápido e essa questão, né, da gente ver os jogos e o conceito, né, o caminho dos jogos, os desafios do jogo, os diferentes aspectos do jogo que fazem com que a gente possa aprender mais ou aprender outros comportamentos também. A gente vai conversar sobre isso, mas eu quero apresentar o Ezequiel. Tudo bem, Ezequiel? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer ter você aqui de novo. Ezequiel é de casa já. Conta um pouquinho pra gente aí, o que você... o teu relacionamento com a gamificação. Tá, eu sou professor universitário, né, da Universidade Federal de São Paulo. Sou formado em computação, ciência da computação, e meu doutorado também é na engenharia da computação, só que na área de realidade virtual e realidade aumentada. Então, recentemente, né, na verdade, um tempo aí, já tenho trabalhado um pouquinho nessas aplicações e tentando colocar um pouquinho de técnica de gamificação também nessas áreas que eu trabalho, que são áreas puramente imersivas, que estão totalmente ligadas com a área da gamificação também. Super legal. Agora, Poliana, vou aproveitar que você está aqui com a gente. Conta um pouquinho já, introduzindo o tema, né? Para quem está aí de casa e está falando, nossa, que palavra estranha até, né? Gamificação, o que significa? A gente pode dar uma introdução, quem sabe, para o conceito mesmo? O que a gente quer dizer com isso? Claro, podemos sim. Uma primeira coisa importante é que muitas vezes se imagina que isso depende única e exclusivamente de aparatos tecnológicos, né? Mas a gente pode produzir uma gamificação, inclusive, com lápis e papel, agora, né? Legal. Então, o importante é, a gamificação, ela tem base no jogo, mas ela é um outro processo.
Os jogos, você tem uma série de elementos e a gamificação, o que ela faz? Ela se aproveita de elementos dos jogos em outros contextos. Então, ela não é um jogo em si. Ela é uma extração de coisas que a gente tem nos jogos, como a questão de ranqueamento, a questão de receber determinado elemento após realizar uma tarefa específica, ou questões ligadas a um tipo de mecânica que você gostaria de desenvolver como hábito, né, para dar exemplos mais palpáveis. Então, não necessariamente a gente tem o jogo é jogo, gamificação é outra coisa. É usar os processos que são inerentes aos jogos em outros contextos que não são de jogo na realidade. Legal é para estimular mesmo o sistema de recompensa da pessoa, né? É bem interessante a gente falar também que a gamificação, ela nem é puramente tecnológica em si, né? Ela é mais psicológica do que até mesmo tecnológica. Por isso que a Poleta falou, né? Dá para a gente fazer até mesmo gamificação assim, sem usar mesmo aparatos tecnológicos, né, Poleta? É interessante, pode falar. E o Ezequiel tem toda a razão nessa questão, porque os jogos, na verdade, eles são um dos elementos onde mais se usa recompensa cognitiva, e a partir daí é que surgiu essa ideia de começar a usar em outras áreas, como a administração, recompensas para área comercial. Então, você vai e compra um determinado elemento, ou você vai e faz um check-in num determinado lugar. Tudo com essas questões foi que a gamificação começou há 10 anos atrás. Eu ia colocar exatamente esse ponto que você colocou, né? Parece que não há necessidade de que os processos sejam chatos, sejam muitas vezes cansativos, difíceis, e a gamificação vem para trazer essa facilidade, essa questão lúdica também para o desenvolvimento das tarefas, né? Sim, né? A ideia é pegar esses elementos do game, né? Dos jogos, para tentar até mesmo ativar o aprendizado das pessoas, né? Então, é possível adicionar a gamificação em várias áreas, né, do conhecimento, para tentar atingir um objetivo específico, né? Por exemplo, se a gente analisar o próprio Waze, né? O Waze ele tem vários sistemas ali dentro para tentar engajar as pessoas. Então, o sistema de gamificação dele, né, que é voltado para um sistema de GPS, ele é mais voltado para tentar manter o trânsito ali ativo, as pessoas se comunicando para verificar como é que está aquela rota, por exemplo. Né? Tem aquele exemplo que a gente estava até conversando antes, né, Poli, sobre a Volks, né, que usou na Europa. Eles pegam o dinheiro da multa de uma região específica, né, e rateiam entre as pessoas que não cometeram multa. Então, qual a ideia da gamificação ali, né? Os radares são inteligentes e tentam captar as pessoas que não fazem a multa, é uma espécie de loteria, assim, né? Vão cadastrando aqueles carros que vão passando naqueles radares, e parece que caiu em torno de 20 e poucos % ali, né? 22%. Porque aí todo mundo quer ganhar alguma coisa. A recompensa é o elemento chave, né? Por exemplo, existem um sem número de aplicativos para celular para quem quer entrar em forma. 90% mais, né, massivamente, eles são aplicativos gamificados. Então, você andou tanto, você ganha um badge, que é uma insígnia, né? Você ganha um símbolo de que você cumpriu. Se a gente resgatar, quem é uma das... quem não? Se a gente resgatar um elemento que é extremamente gamificado, é a questão do escotismo. Você não vai ganhando cada vez que você adquire uma habilidade, acender a fogueira, contribuir com um colega, cada vez você vai ganhando uma insígnia. Outros clubes seriam desbravadores, aventureiros, né? Então, todos que vão tendo recompensa à medida que eles vão criando aí alguma habilidade. Agora, isso para resgatar, né, que a gente não precisa de tecnologia mesmo, isso necessariamente. Que é legal. Né? Então, é um assunto que, na verdade, é histórico, né? Já faz tempo que poderia ser aproveitado, mas virou mais popular nesse último tempo. Por que vocês acham que isso aconteceu? É mais pela tecnologia mesmo? Ou tem outras coisas que têm contribuído para ter aumentado muito mais a proposta de diferentes aspectos que a gente está mencionando aqui, gamificados?
Eu acredito no seguinte, nós temos alguns elementos. Um deles é o desenvolvimento tecnológico associado à mobilidade e conectividade. Porque, como o Ezequiel estava apontando, essas aplicações, em sua grande maioria, são aplicações móveis e conectadas. Então, você precisa ter uma forma de garantir que todas essas pessoas tenham as suas informações guardadas para que elas possam ser compartilhadas de alguma forma. Outra é que as empresas passaram a fazer uso desse tipo de artifício para melhorar o seu departamento de vendas e marketing. Por conta disso, se passou a ter uma maior exploração, inclusive, dos elementos dentro desses aplicativos. Então, muitas vezes, você só desbloqueia um determinado recurso quando você atinge uma determinada recompensa que é atribuída ali. Isso que você falou, Paulo, é muito incrível, assim, né? Com relação a sistemas adaptativos, né, que a gente está vivendo. Então, esse negócio de capturar aí todos os dados do usuário, a partir daqueles dados você pode fazer o que você quiser com aquilo. Então, a ideia da gamificar isso é muito importante porque a gente consegue criar, identificar qual que é a característica das pessoas que estão usando o aplicativo, né? Qual que é o interesse daquelas pessoas. Então, à medida que eu tenho isso nas minhas mãos, né, como desenvolvedor, eu consigo pegar aquela característica, extrair aquela característica específica de cada pessoa e direcionar o que eu quero, basicamente. Assim que funciona na busca do Google, por exemplo, né? Ele vai capturando o que você vai pesquisando pela internet e de repente, você pesquisa lá, bicicleta. Aí, de repente, aparece no seu e-mail lá, compra uma bicicleta super barato, promoção. Fala, nossa, caiu do céu. Não, é porque tem essa extração de dados que permite essa evolução aí das aplicações, inclusive essas adições de elementos gamificados. E essa extração de informações ali da experiência do usuário, ela pode vir também pelas redes sociais? Da onde surgem essas informações? Sem dúvida, elas podem vir ou de dentro dos próprios cadastros realizados nos aplicativos, porque para começar a usar você tem que se cadastrar e muitas vezes oferecer uma série de, como a gente em tecnologia chama de migalhas de pão, de informação, ou elas vêm das redes sociais que já tem todo um algoritmo que funciona para ir verificando. Quando a gente abre uma rede social, por exemplo, automaticamente você já recebe uma série de ofertas ali à direita. Elas não são aleatórias, como o Ezequiel colocou. Elas são baseadas no filtro feito pelo seu perfil. Todas essas ferramentas gamificadas, elas contribuem para obter informações de diferentes características daquela pessoa, que podem ser ligadas a exercício, a alimentação, a consumo ligado à cultura, que tipo de teatro ou que tipo de lugares a pessoa frequenta. Olha que legal. Agora, será que a gente pode aprender algumas coisas desses caminhos da gamificação para a gente aplicar na nossa própria vida e, quem sabe, se sentir mais motivados? A gente vai conversar sobre isso agora na sequência no programa, mas antes, a gente foi lá até as nossas redes sociais e perguntamos para vocês. Você se sente desmotivado? Não sente vontade ali de continuar, quem sabe, fazendo exercício, como a gente está falando aqui, ou estudando alguma coisa, precisa se motivar? Como que você faz para se motivar de novo, dia após dia? Vamos ver o que vocês comentaram ali nas redes sociais e já estamos de volta. Tem dias que tá difícil, né? E precisamos de uma injeção de ânimo. Infelizmente, neste mundo que vivemos, sempre vai ter algo para deixar a gente desanimado. Mas e aí? O que mais te desmotiva no dia a dia? Você usa ou conhece estratégias para se manter motivado? O pessoal participou com a gente pelas redes sociais. Van Lima. Primeira coisa, peço forças a Deus. Segunda coisa, respiro bem fundo. O que mais me desmotiva é gente que não pensa duas vezes antes de agir ou fala com grosseria sem necessidade. A estratégia é tentar ser superior a esse tipo de comportamento e deixar nas mãos de Deus. Só Deus para dar paciência pra gente, né? Bárbara, eu penso que nada está fora do controle de Deus. Isso me mantém motivada e com forças. É uma boa forma de pensar, Bárbara. Celeste Barreto. Minhas muitas expectativas e algumas vezes a falta delas. As incertezas também. Procuro colocar nas mãos de Deus. Se tá com ele, tá seguro, Celeste. Tadeu Crivellaro. Sim, busco a Deus em louvor, oração e através da Bíblia. Ótimo, é isso aí. Mônica da Estrela. Lembro de uma amiga que no leito do hospital, sem conseguir enxergar, se mexer ou falar, estava louvando.
Foi um exemplo inesquecível. Quando lembro dessa cena, tenho até vergonha de ter desânimo ou de reclamar. Tem gente que é uma inspiração, né? Sweet Kadia, eu oro, canto ou escrevo. Boa! Ticas Luna, não tenho mais ânimo pra nada. Já joguei a toalha faz tempo. Que isso, vamos mudar isso aí. Paulo Henrique Insta, apenas oro e busco respostas. Ainda bem que a oração tem poder, né, Paulo? Thaís Mesquita, ouço músicas, fico sozinha e oro. Dani, às vezes falta recursos para realizar alguns projetos, porém eu oro, me acalmo e vou em busca do que posso fazer. Isso aí, tem que correr atrás também. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau! Interessante, né, que a maioria, a primeira coisa que fala para se manter motivado é fazer uma oração, louvar a Deus, pedir ajuda a Deus, e isso é muito importante. Mas aqui a gente está conversando também de estratégias que a gente pode usar e aprender pedagógicas, né, que a gente pode aprender a, quem sabe, motivar nosso cérebro para a gente ficar mais motivado, não é verdade, Poli? Você tem algumas dicas aí para os jovens? Tenho sim. No primeiro momento, a gente estava falando muito da recompensa, mas antes da recompensa vem o desafio. Então, por exemplo, no caso, o desafio de estudar, né? Existem técnicas, inclusive, de produtividade, aí você vai dizer, nossa, mas isso não é para adulto, é para quem trabalha. Não, para quem estuda também. Uma técnica muito famosa, ela é chamada de Pomodoro, que é um tomatinho, e a ideia é que você estude ou trabalhe ou faça alguma atividade por 25 minutos e você tenha 5 minutos ali livre. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos em sala de aula, tanto na graduação, quanto no mestrado, no doutorado, de computação, ou qualquer aluno que seja, você tem um desafio para cumprir, tenha claro qual é o seu desafio e qual é a sua recompensa. Porque essa é uma forma muito simples de gamificar. Então, eu tenho que começar a fazer exercício. Não vou começar a correr 50 quilômetros, mas... será que a minha meta hoje é conseguir andar 500 metros? 500 metros é pouco, né? 2 quilômetros. Ok. Quantos dias eu vou fazer isso? Então, uma das estratégias de uso de gamificação é você tem que realmente modelar, nem que seja com caneta e papel, o que é e quanto vale para você aquilo. Então, será que eu andar vai me permitir comer um brigadeiro, os 2 quilômetros? E se eu andar 5, será que vale uma porção de fritas? Se eu andar 10, vale um hambúrguer? Então, qual é o tipo de recompensa? Porque aí você tem a meta que você quer atingir e qual é o seu caminho. Mas depois a gente vai discutir que o Alessandro até me olhou assim como disse, será que esse é o fim do negócio? Não, isso é a camada mais exterior e a camada mais usada de gamificação e por isso que muitas vezes ela não necessariamente funciona. Tá? Então, mas eu tenho que ver, eu estou estudando para quê? Essa é uma outra pergunta. Gamificar é também fazer as perguntas que estão por trás da cena, né? Para que eu estou estudando? Então, hoje no programa a gente vai tentar conhecer mais esse sistema real da gamificação para aproveitar e fazer uso disso ali, né? Para a gente poder trazer na nossa vida e fazer a diferença também na forma que a gente está lidando aí com a falta de motivação ali em casa, tá bom? A gente vai agora num breve intervalo. Já estamos de volta e essa conversa continua muito interessante hoje aqui no Conexão Jovem.